nós vamos ter agora uma conversa com a Paula Maria Valdetaro, psicóloga. Ela vem tratar de um assunto aqui que é bastante grave, tão grave que na semana passada, infelizmente, nós tivemos um ataque numa escola de Goiânia que em parte foi atribuído a um bullying sofrido pelo autor do ataque. E a Paula vai conversar sobre os principais sinais que as crianças e jovens apresentam para que os pais possam identificar quando elas estão sofrendo bullying. É bom a gente lembrar que nesse caso lá de Goiânia, os pais afirmaram que não sabiam da situação vivida pelo filho na escola. Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia. Paula, esse é um caso realmente muito comum ainda, né? O bullying, ele durante um período, é um assunto que vai e volta. Durante um período houve uma grande discussão nacional, inclusive, a respeito do bullying. E essa discussão deu uma submergida, desapareceu um pouco, e agora, com esse episódio de Goiânia, nós voltamos a nos defrontar com esse problema. E os pais lá, como eu disse, Paula, disseram que não sabiam do problema enfrentado, da questão enfrentada pelo filho na sala de aula. Como é que os pais conseguem identificar isso quando a criança ou o adolescente não manifesta isso dentro de casa, esse problema que ele está enfrentando, mais dentro de casa, Paula? Então, na verdade, o importante é sempre a escola e os pais estarem em contato, né? Eu li algumas reportagens de vários portais. Sim. E o que acontece, né? A gente sempre tenta achar um culpado, né? A culpa é de quem? A culpa é do menino, é uma coisa que ele tinha, né? Tipo uma doença desde antes. A culpa é dos pais que não viram, a culpa é da escola que não apontou. Então, na verdade, eu acho que a primeira coisa a ser falada é isso, né? Que a escola e os pais sempre têm que estar em contato, né? Porque grande parte do tempo da criança e do adolescente, ele está na escola. Certo. Né? Então, ele vai apresentar comportamentos, né, falar coisas nesse espaço social da escola, né, que às vezes os pais realmente não vão ver, porque às vezes o adolescente está numa fase mais reclusa, mais quieto, né? Hoje, com o uso da internet, os adolescentes ficam muito imersos, né? Às vezes fica muito no computador ou muito no celular, então é realmente difícil acessar. Quer dizer, então, o que a senhora está nos falando aqui, que não existe, ao contrário de outros problemas enfrentados pelas crianças e pelos adolescentes, não existe, digamos, um sinal evidente que possa ser identificado, que isso acaba acontecendo mesmo no contato entre os pais e as escolas, e não é, olha só, agora eu não vou falar desse caso de Goiânia não, mas infelizmente é muito comum mesmo os pais acabarem, por força das circunstâncias, do dia a dia, do cotidiano, de uma série de questões assim, entregarem para a escola uma tarefa que é muito deles, que é da educação mesmo, né, do acompanhamento da criança. Então o que a senhora está falando é que essa aproximação tem que ser cada vez maior, é isso, né? Sim, tem que ser. Claro que alguns sinais a criança e o adolescente ela pode apresentar. Como por exemplo? Existem, por exemplo, tem crianças e adolescentes que em situação de bullying podem apresentar autoflagelação, né? Arranhões, cortes, arranca cabelo, né? Mas isso pode ser só em casos mais graves, né? Às vezes os sentimentos, os pensamentos, eles não vão aparecer dessa maneira, né? Às vezes vai só um adolescente que é quieto, tá muito calado. Certo. Então, o acesso a esses comportamentos pode não ser tão evidente. Então, assim, para falar de uma maneira muito rápida, acho que é difícil a gente apontar, né? Claro que quando está nesse casos mais graves, né? De às vezes estar de autoflagelação, às vezes com distúrbios alimentares, aí a gente consegue ter mais clareza. Tá. Mas a maioria das vezes pode não aparecer. Tá. Uma questão, o bullying é algo que acaba ocorrendo de uma forma um tanto distante da vista, tanto dos professores quanto dos diretores e eventualmente até dos pais. O que fazer com uma criança ou um adolescente quando os professores, por exemplo, identificam que ela está sofrendo esse assédio por parte dos colegas? É possível combater o bullying dentro das escolas? Sim, eu acredito que é necessário que a gente, né, estava falando que isso uma época foi muito discutida e agora perdeu um pouco e volta por causa desse caso emblemático, mas acho que é um tema para a gente discutir permanentemente na escola. Por quê? Eu acho que essas pessoas elas têm que ser acolhidas, né? Essas crianças, esses adolescentes,
pelos professores, pelos pedagogos, pelos coordenadores, mas também discutir isso nos grupos, nas salas, né? Porque não é só... Um dia a pessoa pode ser o que sofre o bullying e no outro dia ele pode ser o que pratica o bullying. Certo. Né? E pode ser as duas coisas ao mesmo tempo também. Quer dizer, o trabalho aí nesse caso seria um trabalho, digamos, em conjunto, não é um trabalho individual, ou seja, não é identificar apenas aquela criança que está sofrendo algum tipo de assédio, mas é tentar conscientizar as classes todas, né? Sim, a gente discutir sobre os temas que são motivos do bullying, né? Que muitas vezes é a aparência, o jeito, alguma coisa que a pessoa gosta e a outra não gosta, alguns comportamentos que socialmente são reprovados, preconceitos. Então, essas temáticas, elas estão falando da sociedade dentro da escola, né? Então, é legal a gente estar sempre junto com as crianças e os adolescentes, até para entender quais são as angústias, quais são os pensamentos que eles estão trazendo, quais são os questionamentos. Ok, né? Então. Muito obrigado, Paula. Nós conversamos aqui com a psicóloga Paula Maria Valdetaro, ela que conversou com a gente essa questão do bullying nas escolas, que infelizmente, como eu relatei há pouco, provocou aquele caso dramático numa escola de Goiânia. Muito obrigado. Bom dia, Paula. Nada, bom dia.